Olá, prezados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de seus familiares e sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Nós queremos trazer uma palavra muito objetiva, né? E, se possível, rápida. E queremos deixar um texto e o título para essa nossa reflexão: a única consolação que traz esperança para a pior tribulação. Todos temos tribulações. Na vida, o próprio Jesus Cristo nos alertou, né, que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, todos enfrentam. Mas a Bíblia coloca uma tribulação como sendo a pior de todas, a morte. A morte é a pior tribulação. E todos procuram, de alguma forma, querem encontrar uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, quando deparam com a morte. E nós estamos vivendo esses dias uma experiência triste da perda de um grande amigo, né? E amigo de muito tempo, longa data. E nós podemos perceber a família, os familiares e nós mesmos fizemos homenagens póstumas, né, a ele e de consolação também à família, com uma certeza, uma consolação sobre essa pior tribulação que é a morte. E qual seria, então, a única consolação, já que muitos buscam todo tipo de consolação, todos querem ter uma certeza, uma esperança pelo menos, né? Certeza quase ninguém tem, e até afirmam que não é possível ter certeza, né? Mas a Bíblia diz que é possível. A esperança que a Bíblia apresenta é uma esperança que vem com a certeza da realização, uma esperança em algo que já foi realizado. Então, o que seria isso? Olha, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 23, diz assim: cada um, porém, dizendo que nós seremos vivificados, né? Todos ressuscitaremos, né? Cada um, porém, por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo vão ressuscitar primeiro, né? Cristo já foi a primícia, Cristo ressuscitou primeiro, né? Inaugurou. Mas os que são de Cristo, na sua vinda, quando ele voltar a segunda vez aqui, sua segunda vinda, vão ressuscitar primeiro. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, esses são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira tribulação, na primeira ressurreição. Sabe por quê? Porque sobre eles não terá poder a segunda morte. Então a Bíblia fala de primeira morte e segunda morte. A primeira morte já é uma tribulação terrível, traz uma dor terrível. É a morte física, é a morte que o nosso amigo acaba de experimentar, que todos experimentaremos, que todos experimentam, né? E todas as pessoas. Por quê? Porque aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, afirma a Bíblia que o nosso corpo é corruptível. Nosso corpo humano é de carne e osso, está sujeito a doenças, a enfermidades, a vários tipos de tribulação e, finalmente, a morte. Então, ninguém tem o poder de escapar da morte. Mas não é essa morte física que a Bíblia chama de a pior tribulação, chamado, inclusive, aqui em 1 Coríntios 15, de o último inimigo a ser vencido por Cristo quando Cristo voltar. Se é o último, é porque é o pior inimigo, a morte. É aqui chamada em Apocalipse segunda morte. Por quê? Porque a morte física separa a nossa alma do nosso corpo. Mas a morte espiritual, a segunda morte, separa o nosso ser eternamente de Deus, o Criador. Então, é a pior tribulação, a segunda morte. Então, em 1 Coríntios 15, tem uma palavra, a única consolação que serve para a pior dessa tribulação, que é a seguinte:
1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, diz assim: quando o que é corruptível, nosso corpo mortal, né, o corpo humano, é corruptível pelo pecado, ficou corrompido pelo pecado. Quando ele se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, é um sonho humano, né? O ser humano tenta produzir essa imortalidade o tempo todo através da ciência, né? Nas séries, nos filmes, mostra bem claramente esse anseio, né? Todos querem uma esperança de imortalidade, mas olha aqui, a Bíblia é clara. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que vitória? A vitória de Cristo Jesus. A morte foi tragada, o poder da morte foi tragada na vitória de Cristo. Aqui não está dizendo o autor, Paulo, né? Ele não está encarando a morte, se agarrando à sua religiosidade, era um homem muito religioso, né? Se agarrando à sua bondade, ao seu merecimento. Não, ele diz: tragada foi a morte na vitória, e na vitória de Cristo. Então Paulo encara a morte, a pior de todas as tribulações, a pior tribulação da vida. A morte é a morte espiritual, a segunda morte, a que nos separa eternamente de Deus, do Criador, que nos criou para vivermos em comunhão, em glória com Ele. Mas o pecado veio e nos separou de Deus. Vivemos separados de Deus até que o próprio Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir do poder da morte, do pecado, da condenação do pecado, dessa separação eterna. Então, em Cristo, por isso que aqui ele fala no versículo lá 23, que nós lemos, que os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. São bem-aventurados, lá em Apocalipse 26, versículo 6, porque não vão sofrer o dano ou a condenação da segunda morte. Olha que coisa maravilhosa. Em Cristo, somente em Cristo, porque Cristo que fez a obra da redenção na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos restaurar, nos redimir, nos resgatar do poder da morte e da perdição eterna. Por isso que Paulo canta um cântico. Quando ele encara a morte, ele encara de cabeça erguida e com um cântico de vitória, e perguntando, desafiando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E depois ele completa: graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 57 de 1 Coríntios 15. Não há outra consolação semelhante a essa. A única consolação que traz esperança de vitória sobre a pior tribulação, que é a morte e morte eterna, é a consolação da vida eterna em Cristo Jesus. É a consolação de saber que em Cristo Jesus, aqueles que creem no seu sacrifício de amor na cruz do Calvário e a Ele entregam a sua vida, crendo nele como o único Senhor e Salvador, esses têm essa consolação: eu não serei vencido pelo poder da morte. O meu corpo corruptível passará pela morte física, mas a segunda morte, a que condena eternamente, não terá domínio sobre a minha vida. Essa é a única consolação que traz esperança sobre a maior tribulação. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé seja fortalecida nessa palavra de esperança, e a esperança se torna uma certeza, porque Cristo já realizou essa vitória quando Ele morreu pelos nossos pecados,
mas ressuscitou ao terceiro dia, nos concedendo assim fazer parte, o privilégio de fazer parte da sua vitória. Por isso que Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas atenção, a Bíblia é clara, a Bíblia fala que a morte é um inimigo a ser vencido, os inimigos serão vencidos. Há muitas mensagens hoje, mensagens diabólicas, né? Desviando as pessoas da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Dizendo que basta as pessoas terem religião, basta as pessoas serem boas, boa pessoa, então o céu é para todo mundo tem direito ao céu, e eliminam o Jesus Cristo desse processo, o homem passa a ser o próprio autor da sua salvação, o homem que busca e ele que realiza, tudo mensagem de engano. Os que cremos na verdade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, do Evangelho de Jesus Cristo, temos que reafirmar a nossa fé, nos consolar nessa esperança, viver e proclamar essa mensagem de salvação, de consolação, porque é a única consolação que traz esperança, uma esperança já realizada sobre a pior tribulação. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém. Grande rio da vida.